Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Celebramos hoje, neste dia 19 de fevereiro, o Evangelho de Jesus Cristo, que está em São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Te peço, deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esta meditação do Evangelho de hoje. Pois bem, o Evangelho de hoje trata da cura do cego de Betsaida. Sem dúvida alguma, é uma das curas mais belas operadas pelo Cristo. O seu relato nos impressiona com os detalhes, com o modo pelo qual Jesus vai conduzir toda esta situação que terá como resultado a cura plena, a cura total de um homem, conduzindo-o à visão plena da fé. Podemos ver o milagre substancial, de um modo concreto, pessoal, e também ver o milagre como um símbolo que toca a vida de cada discípulo de Cristo, os discípulos que o Senhor está neste momento diante deles, que duvidam que Ele possa operar milagres, curas, prodígios, que não conseguem entender e compreender a realidade, pois tinham um pão só na barca e ficaram preocupados com isso, sem perceber que Nosso Senhor poderia fazer este milagre de multiplicar os pães para eles na barca, pois já havia 2 vezes multiplicado os pães. E no tempo da igreja, eu já vos expliquei isso, a multiplicação dos pães é a Eucaristia. É o corpo de Cristo que se faz presente em cada Santa Missa que fielmente participamos. Pois bem, no Evangelho, Jesus toma o cego pela mão e o conduz para fora do povoado, indicando um processo pessoal e progressivo de cura. Algumas pessoas levam o cego até Nosso Senhor, não é? Nosso Senhor toma o cego pela mão. Veja a delicadeza, a gentileza, o amor, a misericórdia do Senhor e a graça que este cego recebe. Ele está neste momento sendo conduzido pelas mãos do Senhor. Ele segue o Senhor. Este é o primeiro estágio de sua cura. Antes ainda, ele não foi por si só, ele foi levado pela comunidade. Ele é um recém-chegado, é um recém-convertido na igreja. E a comunidade, os fiéis, colocam ele nas mãos do Senhor Jesus. Rezam por ele, intercedem por ele. Aqui está o papel de cada um de nós na igreja. Trazer almas para Cristo. Chamar os cegos, os surdos, os aleijados, os que estão mortos nos pecados, no mundo. Muitas vezes julgamos aqueles que estão fora da igreja e estão perdidos no mundo, nos pecados. Muitas vezes falta a nossa missão, muitas vezes falta a nossa compaixão de evangelizar, catequizar, tomar essas pessoas pelas mãos e trazê-las às mãos do Senhor Jesus na igreja. Nosso Senhor tira este homem do meio daquelas pessoas para dizer: o centro da sua vida sou eu. Eu sou o Mestre. Eles te apresentaram a mim, mas eu sou o teu pastor. Eu sou o teu Salvador. E a sós com o Senhor, a cura será progressiva até chegar no seu auge. Pois bem, Nosso Senhor então utiliza do cuspe e impõe as mãos sobre o cego, simbolizando então uma ação direta de restauração da vida deste homem, que talvez estivesse perdido, em meio ao pecado, em meio ao mundo, a grandes vícios, numa vida desordenada, apaixonada pelos prazeres terrenos.
Nosso Senhor, então, restitui a visão física e também espiritual deste homem. E a espiritual é a mais importante. Também nós somos como este cego. Vemos bem, fisicamente, mas muitas vezes os olhos da nossa alma estão escuros, estão em trevas, porque nos apaixonamos pelos bens terrenos. No primeiro momento, o cego vê os homens como árvores que andam, representando ainda uma fé imatura e uma percepção incompleta da realidade. Ver os homens como árvores é símbolo do início da nossa fé cristã, que está permeada com aquela emoção inicial, com aquele primeiro contato com Cristo, que muitas vezes trouxeram lágrimas aos nossos olhos. Ficamos emocionados, entusiasmados com aquele fervor, mas ainda sem ter um entendimento profundo de Cristo e do chamado dele em nossa vida. Este homem então experimenta o querigma, o primeiro amor, o primeiro contato pessoal com Cristo, como muito bem nos ensinou o Papa Bento XVI em sua encíclica Deus Caritas Est, que no princípio do ser cristão não está a adesão de nossa razão a uma verdade revelada, mas sim um contato com Cristo que muda a nossa vida, um contato pessoal que abrange nossas emoções, que nos enche de santa alegria e nos faz tomar grandes decisões de ruptura com o mundo em favor de Cristo. No entanto, esta fé ainda é uma fé incompleta, porque está muito baseada em sentir, em sentimentos subjetivos. E o próprio Senhor constata isso quando pergunta ao homem o que vês, ele diz: vejo os homens como árvores. Quer dizer, ele não consegue ver ainda a realidade aos olhos de Deus, aos olhos da fé, como Deus quer que ele veja. Então Nosso Senhor impõe novamente as mãos sobre ele. E, para a alegria do cego, ele começa a enxergar claramente. Enxerga tudo com grande nitidez. Agora iluminado, de um modo maior, pela luz divina, com o coração totalmente aberto, com a sua vida totalmente rendida a Cristo, ele passa pelo amadurecimento da fé e tem agora uma compreensão espiritual melhor, adequada. Pois bem, aqui está então a missão da catequese da igreja, de você que é catequista, de ajudar os seus catequizandos a passar deste primeiro estágio da fé para o segundo estágio da fé, ou seja, aprofundar, ir para águas mais profundas, não ficar só na água rasa, na prainha, mas aprofundar em Deus. Quando Nosso Senhor tocou pela segunda vez neste homem, os olhos dele se abriram. Ele deixa de ser cego. Ele estava cego ainda, mas cego pela metade. Muitos ainda estão cegos pela metade. Vê alguma coisa, mas são caolhos. Não vê com nitidez, não vê com clareza. E isso é devido porque a fé ainda não foi aprofundada. A cura, então, nos aponta para um processo de amadurecimento da fé. Vemos, então, na época dos padres da igreja, que eles utilizavam das catequeses mistagógicas para aprofundar os fiéis na catequese, na doutrina da igreja, no conhecimento, no valor dos sacramentos, no entendimento do que é a Santa Missa, porque muitos não sabem que a missa é o sacrifício incruento de Cristo no Calvário e participam da Santa Missa de qualquer maneira, vão buscar satisfazer sentimentos na missa, a parte baixa da alma, as emoções.
e sem compreender a totalidade do mistério que é a Santa Missa, que não está no subjetivismo de cada um, na sensação de cada um, mas é uma fé comunitária, eclesial, espiritual, teológica, que toca o mais profundo do ser da pessoa. É preciso mergulhar em águas mais profundas. Jesus não deixa o cego apenas com a visão parcial, e muitos católicos têm apenas uma visão parcial ainda da fé, da igreja, dos costumes. Nosso Senhor toca no cego de novo para dar-lhe uma visão plena da fé. E isso só pode ocorrer através do conhecimento da doutrina, da palavra de Deus, do catecismo, dos símbolos da fé, dos mandamentos da igreja, da frequência dos sacramentos, da Santa Missa, da comunhão, se possível diária, da confissão frequente, a cada 15 dias, pelo menos. Por isso a fé não pode permanecer em um estágio sentimental. A pessoa que está nessa fé sentimental tem que sair dela, tem que aprofundar a sua fé o mais rápido possível, pois quando vier o tempo de aridez, ela vai voltar ao mundo. Quando vier o tempo da perseguição, ela vai voltar ao mundo. Quando vier o tempo da provação, ela vai voltar ao mundo, porque é aquela semente que não tem raiz. É uma semente que brotou sobre a terra. É preciso ainda aperfeiçoar a fé com a sua base, que é a razão humana. Não que somos racionalistas, mas a fé tem como base a razão. E também a experiência da graça de Deus diária nos sacramentos. Por isso é necessário uma formação doutrinal, o estudo das verdades da fé, Sagrada Escritura, tradição, magistério, que fortalece a visão correta da realidade espiritual, e a pessoa pode então alçar renúncias maiores por amor a Jesus Cristo. A vida sacramental, a graça dos sacramentos, que se busca com fé, com devoção, purifica a alma e permite que a fé seja vivida com mais solidez. E por fim, abraçar a cruz, a experiência da cruz. E isto falta muito nos dias de hoje. É preciso abraçar a cruz de Cristo, carregá-la todos os dias, renunciar a si mesmo. E isso só pode ser feito através do aprofundamento da fé diário, na aceitação dos sofrimentos e das provações de bom grado, por amor a Cristo, sem depender de colações sensíveis e de aprovação humana. Que Deus te conceda esta graça no dia de hoje. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, e obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.